O choque ainda me percorre os ossos, mesmo agora, um nó frio e insistente no fundo do estômago. Aquilo não foi um encontro, foi uma colisão. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem, embora, sinceramente, os detalhes se misturem um pouco, diluídos pelo terror e pela surpresa. Acho que foi numa terça-feira, sim, quase de certeza. Eu estava a dobrar umas fraldinhas na creche do Joãozinho. Pequeno João, meu menino, nosso menino, quando a porta se abriu com uma violência que fez os meus músculos encolherem. Não foi o João. Nunca era o João que me trazia surpresas agradáveis. Era a Ana Valente, alta, elegante, com um rabo de cavalo tão esticado que devia repuxar-lhe a testa. O seu fato de seda vermelho gritava dinheiro e problemas, e o som dos seus saltos no chão de madeira parecia martelar na minha cabeça. Entrou como se fosse a dona do mundo, os olhos escuros percorrendo-me de alto a baixo, como se eu fosse um bicho estranho. Então, ela disse, um sorriso frio e malicioso nos lábios pintados de vermelho: esta é a ama de leite. Ama de leite. A palavra ecoou, amarga e estranha. O meu corpo reagiu por instinto. Levantei-me lentamente, colocando-me entre ela e o berço do Joãozinho. Uma barreira frágil feita de medo e um instinto materno que eu nem sabia que ainda possuía. Quem é você? Perguntei. A minha voz parecia um sussurro rouco, quase inaudível. Ela riu, um som seco e frágil. Sou a Sofia Valente, corrigiu, com a cabeça empinada. A noiva do João. Um pedaço de gelo pareceu formar-se no meu estômago, descendo pesadamente. Noiva? O Pedro nunca tinha mencionado noiva alguma. O próprio João, ele nunca falara de outra mulher que não a falecida Sofia. Eu não sabia, gaguejei, a frase escapando antes que eu pudesse contê-la. O embaraço subiu-me ao rosto, um calor que rivalizava com o fogo que sentia dentro de mim. Claro que não, ela respondeu, com um desdém que me fez querer encolher. Tu és a empregada. Os empregados não precisam de saber dessas coisas. Ela lá aproximou-se do berço, os lábios franzidos num ligeiro desgosto, enquanto olhava para o Joãozinho. Deus, ele é tão parecido com a Sofia. Coitado. Espero que supere esse queixo fraco. Ela estendeu uma mão bem cuidada, as unhas impecáveis para tocar o rosto do bebê. Não. A palavra saiu-me num grito, mais forte do que eu pretendia, mais imperiosa. Eu, Ana Clara, a empregada invisível, acabara de gritar com a noiva de João Moretti. Aquilo não era normal. Mas ela ia tocar no Joãozinho com aquelas mãos que provavelmente tinham tocado em tudo na rua. Eu já ouvira a tossir, era tão pequeno. O coração de mãe sobrepôs-se a tudo. A Ana Valente parou, a mão suspensa no ar. Virou-se devagar para mim, os olhos a faiscar. Desculpa. Lave as mãos, exigi, a voz a tremer, mas firme. Os meus próprios joelhos pareciam gelatina. Ele tem o sistema imunitário fraco. Não o pode tocar com mãos de rua. Ela soltou uma gargalhada, um som frio e metálico, completamente desprovido de humor. Tu achas que podes dar-me ordens na casa do meu futuro marido? Escuta bem, vaca de ordenha. És uma utilidade temporária. Assim que esse pirralho for desmamado, vais voltar para a sarjeta onde o João te encontrou. Não te sintas à vontade. Ela deu um passo à frente, invadindo o meu espaço pessoal, fazendo-me recuar ligeiramente. E não olhes para o João. Eu vi a maneira como os empregados olham para ele. Ele é um rei. Tu és pó. Lembra-te disso. Sai! A voz veio da porta. Baixa, profunda, um rosnado vibrando com uma ameaça inconfundível. O João. Estava ali, parado, no escuro caótico do corredor. Eu nunca o tinha visto tão furioso. Não tinha percebido quando é que tinha chegado. Mas ali estava ele, imponente no seu fato escuro, o rosto tempestuoso,
os olhos como brasas ardentes. O ambiente mudou, quase instantaneamente. A Ana Valente girou nos calcanhares, um beicinho a formar-se nos seus lábios vermelhos. Ardo, querido. Eu estava apenas a ver o bebê. Esta mulher estava a ser incrivelmente rude. Ardo. Era o apelido dela para ele. Eu nem me lembrava de como o chamava. João não olhou para ela. Não. Ele olhou para mim. Viu o meu rosto pálido, a minha postura defensiva em frente ao berço. O coração parecia querer sair-me pela boca. Uma batida descompassada e frenética. Eu ouvi-te, o João disse entrando na sala. O seu tom de voz tão gélido que me fez encolher. Parou em frente a Ana Valente. Eu ouvi o que lhe chamaste. Ah, por favor, é só uma piada. Ela é uma empregada paga, Ardo. Por que é que estás tão sensível? A Ana Valente estendeu a mão para a lapela do casaco dele. O João segurou-lhe o pulso. Não apertou. Não parecia ter que apertar. Mas o aperto era firme o suficiente para fazê-la estremecer, os olhos arregalados. Não há noivado, Ana. Nunca houve. O teu pai sugeriu uma aliança. Eu recusei repetidamente. Mas, continuou João, a voz caindo uma oitava, e a Ana não é a empregada. Ela é a mãe do meu filho neste momento. Ela alimenta-o, ela conforta-o, ela dá-lhe o que eu não posso. Isso faz dela família. E nesta casa nós não insultamos a família. Ela puxou a mão de volta, o rosto vermelho de humilhação e raiva. Estás a escolher uma empregada em vez da família Valente? O meu pai não vai gostar, João. Nós controlamos os sindicatos. Tu precisas de nós. Não preciso de ninguém que desrespeite a minha casa, rosnou o João. O Pedro vai escoltar-te. Se alguma vez puseres os pés perto do meu filho ou da Ana novamente, eu esquecerei que sou um cavalheiro. A Ana Valente olhou para mim com puro veneno. Isto não acabou, sibilou. Saiu furiosa, roçando no Pedro, que estava à espera no corredor com uma expressão estoica, como sempre. Era como se nada o surpreendesse. O João exalou lentamente, ajustando os punhos do casaco. Virou-se para mim. Estás bem? Eu assenti, embora os meus joelhos estivessem fracos, a tremer tanto que mal me aguentava de pé. Eu não conseguia respirar direito. Ela disse que era a tua noiva. Ela é delirante, respondeu, o tom de voz suavizado. O pai dela, o Dom Valente, está a forçar uma fusão. Não tenho interesse em casar de novo. Ela estava certa, no entanto. Sussurrei, olhando para as minhas mãos. As minhas mãos que tinham o cheiro dele, o cheiro de leite, o cheiro de casa. Eu sou apenas uma utilidade temporária. O João encurtou a distância entre nós em duas passadas. Colocou um dedo sob o meu queixo e inclinou a minha cabeça para cima, até que fui forçada a olhar para os seus olhos obsidianos. A intensidade do seu olhar queimava-me. Parecia perfurar a minha alma. Tu és a única coisa real em toda esta vida desgraçada, disse ele com ferocidade. Nunca deixes que te façam sentir pequena. Tu seguras o futuro da família Moretti nos teus braços. Isso faz de ti uma rainha, Ana, não uma serva. Por um segundo, o ar entre nós crepitou com uma tensão não dita. A proximidade, o cheiro dele, uma mistura de charuto, pólvora e um sabonete caro, uma fragrância inebriante e perigosa, preencheu os meus sentidos. O meu coração batia tão forte que podia jurar que ele ouvia. O mundo encolheu para apenas nós dois. Aquele olhar intenso, o calor da sua mão no meu rosto. Mas o encanto quebrou-se quando o Joãozinho mexeu-se no berço, soltando um choro suave, um som familiar que me puxou de volta à realidade. O João recuou, a máscara de chefe voltando ao lugar. Mas eu tinha visto as rachaduras no granito, a vulnerabilidade sob a superfície impenetrável, e com uma certeza assustadora, soube que estava a apaixonar-me pelo açougueiro de Lisboa. Não sabia onde é que aquilo ia dar, nem se fazia sentido. A minha vida antes daquilo,
Nem me lembro de como respirava. Era um nevoeiro constante, uma dor que não me dava trégua. 2 meses antes de chegar à Quinta Moretti, na costa perto de Sesimbra, eu era apenas Ana Clara. Tinha um emprego na pastelaria, o meu Tiago ao meu lado e um bebê a caminho, a minha pequena Margarida. O meu pai costumava dizer: confia em ninguém que soe demasiado bem. Ele referia-se aos vendedores na feira de Setúbal, mas agora eu entendia de uma forma diferente. A perda da Margarida foi um silêncio esmagador. Morte ao nascer, enrolada no cordão. Tiago, o meu noivo, um mecânico com as mãos sempre sujas de graxa, deixou-me logo depois do funeral. Não aguentou a dor, nem as contas do hospital. Eu entendi. Mas caramba, eu também não aguentava. O meu corpo continuava a produzir leite para uma boca que nunca amamentaria, e a dor de peito físico era uma lembrança constante daquela ausência insuportável. Eu precisava de desaparecer, de fugir da minha vida em Setúbal, das memórias, dos olhares de pena. Quando vi o anúncio na tabacaria, procuravam empregada para uma família rica em Lisboa. Pagamento por fora, sem perguntas. Era exatamente o que eu precisava. Sem referências, sem passado. Só o agora. A Quinta Moretti, o João Moretti. Eu sabia quem ele era. Toda a gente em Lisboa sabia. O açougueiro de Lisboa, como lhe chamavam. Um homem terrível, impiedoso, mas com muito dinheiro. O meu coração ainda estava quebrado, mas um corpo vazio é um corpo vulnerável. Os dias ali eram estranhos. Eu, Ana Clara, que nem sequer conseguia dormir sem pensar na Margarida, estava no palacete do João, a limpar pó e a polir prata. O choro do Joãozinho, o pequeno João, era uma constante. Um lamento agudo que parecia ecoar nas profundezas do meu próprio corpo. Cada vez que ouvia, era como se algo se movesse dentro de mim, uma puxada física na minha própria carne. Tentei ignorar. Eu sabia as regras. Não olhar o Sr. Moretti nos olhos, não falar sem ser falada e, acima de tudo, nunca entrar na ala da família. Mas naquela noite... a noite em que tudo começou, foi depois da meia-noite, talvez. As criadas da noite tinham ido para casa e eu estava a acabar de polir os talheres da sala de jantar. Os ruídos do palacete eram quase nenhuns, apenas o rangido distante das tábuas. Aquele choro, no entanto, não parava. Horas e horas. Parecia invadir-me, perfurar-me, até chegar ao mais fundo da minha alma, aos restos da minha própria dor. Sentia-o nas minhas veias, nas minhas próprias mamas inchadas e doloridas. Era como se o meu corpo me estivesse a implorar para fazer algo. Foi um impulso, um instinto primitivo que sobrepôs toda a lógica, todo o medo, todas as regras. O palacete estava silencioso, exceto pelo choro do bebê. Eu sabia que as amas tinham desistido. O Pedro, o chefe dos seguranças, dissera que era a terceira naquele mês. O menino não aceitava a mamadeira. Estava a definhar. E o João, o seu pai, era uma sombra de homem, enterrado na dor e na pólvora. Subi as escadas, os meus pés quase sem fazer barulho no tapete espesso. Cada passo parecia levar-me para um destino desconhecido. A porta do quarto de criança estava entreaberta. E de lá vinha não só o choro, mas um murmúrio. Uma melodia suave. A minha canção de embalar da avó. Entrei, sem pensar nas consequências, apenas no calor do instinto. Ele estava ali sozinho, vermelho e aos berros no berço. Sem pensar, agarrei-o nos braços, aninhando-o. O meu corpo, ainda confuso, ainda em luto, ainda produzia sustento para uma criança que estava sepultada no cemitério dos Prazeres, em Lisboa. Sentei-me na cadeira de baloiço, a mesma onde a Sofia, a mãe dele, costumava sentar-se. O cheiro dela, um misto de baunilha e jasmim, ainda persistia no quarto. Olhei para o pequeno Joãozinho, aquele bocado de gente que parecia faminto por carinho. Lembro-me do calor dele, do corpo macio e de como o meu próprio corpo reagiu.
O leite desceu, uma onda de alívio e dor. Ofereci-lhe o meu seio. Ele não hesitou. Agarrou-se com uma avidez que me partiu o coração e o remendou ao mesmo tempo. Era o ato mais íntimo, mais primitivo que eu alguma vez tinha partilhado. Um ato que eu pensara ter sido roubado para sempre. Cantei-lhe a canção da minha avó. Você é o meu sol. Ouvem-se passos nas escadas. Não foi o Pedro. Não, era o João. O medo gélido e pontiagudo subiu-me pelo peito. Silêncio era pior do que gritos, porque silêncio significava que algo estava errado. Ele entrou, a arma na mão, os olhos escuros e cheios de fúria. E ali estava eu, uma mera empregada com o filho dele ao peito, a fazer o impensável. Eu vi o horror no rosto dele. Vi a dor misturada com a raiva. Ele devia estar a ver a Sofia, a mulher que perdera, a ser substituída. A cara dele era de um fantasma. O que estás a fazer? Rosnou, a voz a soar como pedras a moer. Eu encolhi-me. Desculpe, senhor. Sussurrei, a voz a tremer. Ele estava a chorar. Não parava. Eu simplesmente não conseguia aguentar. O Joãozinho estava aninhado ao meu seio, a sua mãozinha agarrada ao tecido do meu vestido. O João fixou o olhar no meu peito exposto, depois no leite, depois no rosto pacífico do filho. Era uma violação. Era um milagre. Quem és tu? Perguntou, a arma agora pendurada frouxamente ao seu lado. Ana Clara, sussurrei. Eu limpava o segundo andar. Ele olhou para o meu peito, depois para o meu rosto. Tens leite. Não era uma pergunta, era uma acusação. Puxei o bebê para mais perto, cobrindo-me com uma mão trêmula, embora o Joãozinho protestasse a interrupção com um suave resmungo. Eu perdi a minha filha, disse a voz quase inaudível. Há 2 semanas, natimorta. O ar pareceu abandonar a sala. 2 tragédias num único quarto. Um pai com um bebê e sem esposa. Uma mãe com leite e sem bebê. Põe-no no berço, ordenou o João, a voz vazia de emoção. Senhor, ele ainda está com fome. Eu disse, põe-no no berço. Rugiu a dor virando-se para uma raiva cega. Sai! Sai da minha casa! Eu levantei-me apressadamente, ajustando o meu vestido cinzento. Pouso o bebê, que agora resmungava delicadamente no berço. Olhei para o João uma última vez. Medo e pena misturados nos meus olhos, e fugi. Corri pela saída de serviço para a chuva torrencial de Lisboa, sem casaco, sem carteira, sem dignidade. Acabei por cair, tremendo violentamente, debaixo do toldo de uma pastelaria fechada a 3 quarteirões de distância. A chuva fria misturava-se com as lágrimas quentes que escorriam pelo meu rosto. Burra, 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 por que é que eu tinha feito aquilo? Eu sabia as regras. O choro, no entanto, tinha sido mais forte do que tudo. Ana, uma carrinha preta parou junto ao passeio, salpicando água nos meus tornozelos. A janela baixou. Era o Pedro Teixeira, o Pedro do João. Encolhi-me contra a parede de tijolos. Por favor, eu não vou dizer nada. Juro, deixe-me ir. O Pedro olhou para mim, a sua expressão ilegível. Entra. Não, o chefe quer ver-me. Ele despediu-me. Ele tinha uma arma. Ele também tem um bebê a berrar, disse o Pedro secamente. E tu pareces ser a única solução. Entra no carro, Ana, a não ser que queiras morrer de frio aqui fora. Hesitei. Não tinha para onde ir. A renda do meu quarto estava atrasada. Tinha 11 euros no bolso. E uma parte traiçoeira do meu coração admitia que eu queria ter certeza de que o bebê estava bem. Abri a porta e subi para o interior quente e luxuoso do carro. A viagem de volta ao palacete foi silenciosa. O Pedro não perguntou o que tinha acontecido e eu não ofereci detalhes. Quando chegamos, a atmosfera na casa tinha mudado. Estava frenética. Os empregados corriam de um lado para o outro, aterrorizados.
O choro do andar de cima era agora um som rouco, exausto, doloroso de ouvir. O Pedro conduziu-me escada acima, passando pelos seguranças que me olhavam com curiosidade. Abriu a porta do quarto de criança. O João andava de um lado para o outro como um tigre enjaulado. A gravata estava desfeita, as mangas arregaçadas, revelando tatuagens que envolviam os seus antebraços, frases em latim e linhas geométricas. Parou quando me viu. A raiva tinha desaparecido, substituída por uma exaustão desesperada e vazia. Ele não quer comer, disse o João. Não cumprimentou, não pediu desculpa, apenas apontou para o berço. Avancei cautelosamente. Senhor Moretti. João, corrigiu ele, embora o seu tom fosse cortante. O meu nome é João. João, testei o nome. Parecia perigoso na minha boca. Eu não posso. Eu não sou ama de leite. Sou uma empregada. Não me importo com títulos. O João foi até a uma mesa lateral e pegou numa pilha de dinheiro. Devem ter sido 5.000 euros. Estendeu-os para mim. Alimenta-o. Olhei para o dinheiro, depois para ele. Não sou prostituta, senhor Moretti. Não pode simplesmente comprar o meu corpo. Os olhos do João estreitaram-se. Estou a comprar um serviço. O meu filho lhe está a morrer de fome. Tu tens o que ele precisa. Isto é uma transação. Para mim não é uma transação. A minha voz elevou-se, surpreendendo-me a mim mesma. É luto. Perdi o meu bebê. Fazer isto dói. Lembra-me do que não tenho. O João ficou imóvel. Pela primeira vez ele olhou mesmo para mim. Viu as olheiras debaixo dos meus olhos, o tremor das minhas mãos, a bainha desfiada do meu vestido. Reconheceu o olhar nos meus olhos. Era o mesmo olhar que ele via no espelho todas as manhãs. Lentamente ele baixou o dinheiro. Eu sei, disse ele calmamente. Eu sei o que é olhar para uma criança e ver um fantasma. A vulnerabilidade na sua voz desarmou-me. O monstro tinha desaparecido. Este era apenas um pai. Passei por ele e fui até o berço. Peguei no Joãozinho. Ele estava quente, o rosto vermelho e manchado. Assim que sentiu o meu calor, virou a cabeça, procurando o meu peito. Sentei-me na cadeira de balouço. Olhei para o João. Vira-te. Ele não discutiu. Virou as costas, de frente para a janela e a chuva. Eu ajeitei o meu vestido e deixei o bebê agarrar-se. O silêncio que se instalou na sala foi instantâneo e profundo. Era um silêncio sagrado. Ele está a comer? Perguntou o João de frente para a janela. Sim, sussurrei. As lágrimas picaram os meus olhos novamente. Mas eram lágrimas de alívio. O meu corpo finalmente tinha um propósito. A dor do meu peito, agora cheio e tenso, diminuiu. Ficamos assim por 20 minutos. A chuva, o ritmo da respiração do bebê e os dois adultos desfeitos na sala. Tu ficas, disse o João, as costas ainda viradas. Senhor? Não limpas mais, não lavas chão. Vives aqui na suíte de hóspedes, ao lado do quarto de criança. Tu cuidas do João. Senhor Moretti, eu não posso. 10.000 euros por mês, ele interrompeu. Assistência médica completa e privacidade. Ninguém te incomoda. Só respondes a mim. Era uma quantia que mudaria a minha vida. Era segurança, mas também era uma armadilha. Viver na casa dos Moretti, ser a ama pessoal do chefe, e o que aconteceria quando o meu leite secasse? Quando ele não precisar mais de mim? Perguntei baixinho, sentindo o medo arrepiar-me a espinha. O João virou-se e olhou para mim a segurar o filho dele. Pela primeira vez em meses, o nó no seu peito afrouxou ligeiramente. Depois, atravessaremos essa ponte, disse ele. Mas agora tu és a pessoa mais importante nesta organização, Ana Clara, porque estás a manter o herdeiro vivo. Ele caminhou até a porta. O Pedro trará as tuas coisas. Bem-vinda à família. Quando a porta se fechou com um clique, olhei para o Joãozinho. Estava a dormir, bêbedo de leite e em paz. Em que nos metemos, meu pequeno? Sussurrei. Eu ainda não sabia.
mas não tinha apenas aceite um emprego. Tinha entrado no centro de um alvo. A transição de empregada invisível para a mulher mais protegida de Lisboa foi algo brutal. O meu novo quarto era maior do que todo o apartamento que eu partilhava com o Tiago. Tinha papel de parede de seda, uma casa de banho com uma banheira de imersão com vista para a cidade e um closet cheio de roupas que eu nunca tinha comprado. O Pedro as trouxe no dia seguinte à minha mudança. O chefe não quer que use trapos, dissera ele, deixando sacos de roupa cheios de camisolas de caxemira, blusas de algodão macias para a amamentação e jeans que custavam mais do que um carro usado. Eu sentia-me uma impostora. Passava os meus dias na creche a embalar o Joãozinho, a cantar-lhe as canções que tinha aprendido com a minha própria avó e a andar de um lado para o outro. O bebê estava a prosperar. As suas bochechas estavam a encher, a vermelhidão desbotava para uma pele cremosa, saudável e pálida. Era uma criança linda, possuindo uma solenidade que lembrava o seu pai. O João era um fantasma na sua própria casa. Saía antes do amanhecer e voltava muito depois de eu ter deitado o Joãozinho. Mas a sua presença estava em todo o lado. Estava nos guardas posicionados no final do corredor. Estava nas flores frescas que apareciam na mesa do quarto todas as manhãs. Lírios brancos, os favoritos da Sofia. Passou uma semana antes de eu o ver novamente. Era tarde, depois da meia-noite. Eu estava na cozinha, à procura de um copo de água. Vestia um dos hobbies de seda que o Pedro tinha providenciado. Um azul pálido que parecia água contra a minha pele. Virei à esquina e quase dei de caras com uma parede de músculos. O João estava ao lado do frigorífico aberto, uma garrafa de cerveja na mão. Estava sem camisa. Prendia a respiração, um som áspero escapando dos meus lábios secos, enquanto o meu coração parecia saltar-me do peito, batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. Dei um passo para trás, os meus olhos involuntariamente percorrendo o seu corpo. Ele era terrivelmente musculoso, um mapa de cicatrizes e músculos. Uma cicatriz longa e irregular ia das costelas até a anca. Uma ferida de faca, presumi. Outra cicatriz de bala no ombro. Ele parecia um mapa de guerra. Eu não sabia que estavas em casa, gaguejei, apertando o hobby à volta do meu pescoço. O João não se moveu. Deu um gole lento na sua cerveja, os seus olhos acompanhando os meus movimentos. Parecia exausto, as sombras sob os seus olhos profundas. É a minha casa, Ana, disse ele, a voz rouca de fadiga. Normalmente estou aqui, mesmo quando não me vês. Eu só queria água, disse. Ele esticou a mão atrás de si, pegou numa garrafa de água mineral e deslizou-a sobre a ilha de mármore na minha direção. Como ele está? Ele está bem, disse eu, agarrando a água como se fosse uma salvação. Ele sorriu hoje. Um sorriso verdadeiro, não apenas gases. A expressão do João suavizou-se apenas uma fração. Ele sorriu? Sim, eu estava a cantar para ele. Você é o meu sol. Ele olhou para mim e sorriu. O João desviou o olhar, fixando-o na sala escura. A Sofia costumava cantar isso. O nome pairou no ar, pesado e cortante. Posso parar? Disse eu rapidamente. Se for demasiado doloroso. Não, interrompeu o João. Ele contornou a ilha, parando a poucos centímetros de mim. Cheirava a fumo de charuto, pólvora e um sabonete caro. O perfume era inebriante e perigoso. Continua a cantar. Ele precisa de se lembrar dela, mesmo que eu não aguente. Ele estendeu a mão, pairando perto do meu rosto. Por um momento pensei que ele me ia tocar na bochecha. O meu coração batia num ritmo frenético contra as minhas costelas. Eu já não tinha medo dele. Estava a sentir algo completamente diferente. Algo quente e magnético que eu não tinha o direito de sentir por um homem como ele. Mas ele puxou a mão para trás. Vai para a cama, Ana. Não é seguro para te andares a vaguear por aqui. Seguro de quê? Perguntei, encorajada pela hora tardia. Tens guardas em todas as portas. Os olhos escuros do João fixaram-se nos meus. Seguro de mim.
Ele virou-se e afastou-se, desaparecendo nas sombras da casa. Fiquei ali, a tremer na cozinha quente, o sabor do perigo a persistir na minha língua. A bolha de isolamento rebentara. Comentário pessoal de Ana Clara. Espera, preciso de fazer uma pequena pausa aqui. Sinto que estou a reviver tudo isto e honestamente é de loucos. Pensam que estou a exagerar, não é? A empregada, o chefe da máfia, o bebê que os uniu. Parece uma história de cinema, daquelas que se vê na televisão e se pensa, isto nunca aconteceria na vida real. Mas aconteceu. Aconteceu-me a mim, Ana Clara, que só queria fugir da minha própria dor e encontrei uma ainda maior, mais partilhada. É engraçado como a gente se encontra em situações que nem em 1000 vidas imaginaríamos. Um homem tão frio, tão brutal, tão temido, e eu, uma mulher que acabara de perder tudo, a agarrar-me ao último vestígio de humanidade que me restava. O que é que eu estava a pensar? No fundo, eu sei. Eu estava a pensar no meu bebê perdido. Eu estava a pensar que aquele bebê, o Joãozinho, precisava de mim. E o João, o seu pai, precisava de alguém que visse para além do açougueiro de Lisboa. Éramos dois destroços a tentar manter um barco à tona. Não é amor romântico, não é conto de fadas, é complexo e complicado. E talvez por isso demasiado real. Ainda hoje não sei se foi a decisão certa. Talvez fosse a única decisão possível. Mas o que teriam feito vocês? Teria alguém arriscado tudo por um bebê que não era seu, numa casa cheia de perigo? Não sei, nem queria saber. De volta à história. A bolha, a que ele me tinha dado, rebentou violentamente 2 semanas depois. O pequeno Joãozinho precisava da sua consulta dos 3 meses. O Dr. Eris, o pediatra particular da família, normalmente fazia visitas à casa, mas o equipamento especializado necessário para um ecocardiograma, uma pequena preocupação que os médicos tinham assinalado, estava na clínica, na Baixa de Lisboa. O João ordenou um protocolo de segurança total. 3 carros latiu ao telefone enquanto andava de um lado para o outro no hall de entrada. Quero o SUV blindado no meio, carro de isco à frente. Pedro, tu conduzes a traseira. Eu estava junto às escadas, a segurar o Joãozinho na sua cadeirinha. Vestia um simples vestido azul marinho e um gabardine. Sentia-me ridícula entre os homens em equipamento tático, com as suas espingardas de assalto. É mesmo necessário tudo isto? Perguntei quando o João desligou. É só uma consulta médica. O João caminhou até mim, verificando as alças da cadeirinha do Joãozinho com detalhes obsessivos. No meu mundo, Ana, no momento em que passas por aquela porta, és um alvo. O Dante Rocha ainda está a fazer movimentos. Ele sabe que estou vulnerável. Não estás vulnerável, disse eu suavemente. Ele olhou para mim, os olhos escuros. Estou agora. Ele empurrou-nos para o SUV do meio. As janelas eram fumadas e de vidro à prova de bala. Sentei-me no banco de trás com o Joãozinho. O João sentou-se ao meu lado, o seu corpo virado para a janela, a escanear a rua. A sua mão repousava na coxa, a poucos centímetros da arma. A viagem até a clínica foi tensa, mas sem incidentes. A cidade passava numa névoa cinzenta de chuva e betão. A consulta correu bem. O sopro desaparecera. O Joãozinho estava perfeitamente saudável. Senti um peso a sair do meu peito. Eu estava a sorrir enquanto saíamos da parte de trás da clínica, em direção ao beco onde o comboio esperava. Ele está perfeito, disse eu ao João, que me protegia da garoa com um enorme guarda-chuva preto. O Dr. Torreires disse que ele está no percentil 91 para a altura. O João sorriu, um sorriso genuíno que enrugou os cantos dos seus olhos. Um gigante como o pai. Estávamos a 3 metros do carro quando o mundo explodiu. Uma carrinha que guinchava pelo beco bateu de lado no carro da frente,
enviando-o para a parede de tijolos. Metal gritou contra metal. Emboscada! O Pedro gritou do veículo traseiro. Tiros irromperam instantaneamente. O pop, pop, pop das armas automáticas ecoou pelas paredes estreitas do beco. Ensurdecedor. O João não hesitou. Não caiu no chão. Não procurou a arma. Ainda não. Agarrou-me e atirou-me para a porta aberta do SUV blindado, empurrando-me para o chão. Fica aí! Rugiu, batendo a porta pesada. João! Gritei, agarrando a cadeirinha do carro, protegendo o Joãozinho com o meu próprio corpo enquanto as balas batiam no vidro blindado como granizo. Lá fora era o caos. Através da janela, vi o João a mergulhar atrás de um contentor de lixo com a sua bereta sacada. Estava a disparar com uma precisão aterrorizante. 2 homens de balaclava caíram. O Pedro e os outros guardas estavam a responder ao fogo, criando uma parede de chumbo entre os atacantes e o carro. Mas eram demasiados. Uma segunda carrinha bloqueou a saída do beco. Homens com espingardas de assalto saíram. Usavam bandanas vermelhas. Soldados do Dante Rocha. Tirem-nos daqui! O João gritou para o motorista do nosso SUV, um miúdo chamado Marco. Não consigo, chefe, estamos encurralados. Marco gritou, o pânico a surgir na sua voz. Uma bala estilhaçou o espelho lateral. Marco amaldiçoou, abaixando-se. Olhei pela janela. Vi um homem a apontar um lança-granadas. Não, uma pistola de sinalização modificada para o carro. O João também o viu. Saiu da cobertura. Era um movimento suicida. Correu pelo pavimento, as balas a salpicar água à volta dos seus pés. Atacou o homem com a pistola de sinalização, assim que este puxou o gatilho. O sinalizador disparou, girando no céu. O João usou a pistola para atacar o homem. 3 golpes selvagens que deixaram o atacante imóvel, mas ele estava exposto. João, cuidado! Gritei, embora ele não me pudesse ouvir. Um atirador numa escada de incêndio apontou. Eu não pensei. Não considerei o vidro à prova de bala ou os cadeados. Vi o homem que eu amava. Sim, amava. Prestes a morrer. Agachei-me, destranquei a porta e empurrei-a para abrir. Atrás de ti! Gritei. O João virou-se, levantou a arma e disparou um único tiro. O homem na escada de incêndio caiu, aterrando com um baque nauseante. Mas a distração custou-lhe. Outro atirador ferido no chão levantou uma pistola e disparou. O João recuou, apertando o lado. Caiu sobre um joelho. Não! Eu saí apressadamente do carro. Volta para dentro! O Pedro estava a gritar, a disparar fogo de supressão. Corri para o João. Ele gemia, o sangue a escorrer pelos seus dedos, manchando a sua camisa branca de carmesim. Seu idiota! Ele sibilou, olhando para mim com os olhos arregalados e aterrorizados. Vai para o carro. Não senti. Agarrei-o por baixo do braço. Eu era pequena e ele era pesado. Um peso morto. Mas a adrenalina é uma droga poderosa. Levanta-te, João. Pelo Joãozinho, levanta-te. O João cerrou os dentes, um rugido primordial a rasgar-lhe a garganta, e forçou-se a levantar, apoiando-se pesadamente em mim. Cambaleamos de volta para o SUV. Balas uniram por nós, uma puxando a manga do meu casaco. Caímos no banco de trás. O Pedro, tendo abandonado o carro traseiro, saltou para o banco do motorista, empurrando o Marco para o lado. Agarrem-se! O Pedro gritou. Ele enfiou o pesado SUV em marcha atrás, batendo na carrinha atrás deles. A blindagem aguentou. Ele acelerou, arranhando pintura e metal, empurrando os destroços para o lado e saiu do beco para a rua principal. Dispararam serpenteando pelo tráfego, deixando a zona de guerra para trás. No banco de trás, o silêncio voltou, pesado e com cheiro a cobre. Eu tremia violentamente. Verifiquei o Joãozinho. Estava a chorar, chocado com o barulho, mas ileso. Virei-me para o João. Estava encostado à porta,
o rosto cinzento. A mão estava pressionada contra o abdômen, o sangue a pulsar entre os seus dedos. João, soluço, arrancando o meu lenço para o pressionar contra a ferida. Saíste do carro, ele sussurrou, os olhos desfocados. Eu disse-te para ficares no chão. Vias morrer, gritei, pressionando com mais força a ferida. Vias morrer e deixá-lo sozinho. O João olhou para mim. Estendeu uma mão ensanguentada e tocou-me o rosto, manchando de vermelho a minha bochecha pálida. Tu salvaste-me, murmurou, como se não pudesse acreditar. Por quê? Porque engasguei-me, as lágrimas a escorrer-me pelo rosto, misturando-se com o sangue dele. Porque precisamos de ti. Os olhos do João fecharam-se. Pedro! Gritei. Ele está a desmaiar! Acelera! O Pedro olhou para o espelho retrovisor, o rosto sombrio. Estou a ligar para o cirurgião particular. Vamos para a casa segura. A penthouse já não é segura. Há um rato. Eles sabiam a nossa rota. Segurei a cabeça do João no meu colo, acariciando o cabelo dele, sussurrando orações que não dizia há anos. Não ouses morrer. Sussurrei ferozmente. Não tens permissão para desistir. Não agora. João Moretti, o açougueiro de Lisboa, jazia inconsciente nos braços da sua empregada, enquanto a cidade de Lisboa chorava chuva contra as janelas. A guerra tinha começado oficialmente, e eu já não era uma espectadora. Eu era uma combatente. A casa segura não era um bunker. Era uma fortaleza de vidro e aço escondida nas densas florestas da Serra da Estrela, a 2 horas da cidade. Foi projetada para ser invisível da estrada, um cubo modernista em balanço sobre um rio caudaloso. O Pedro conduziu o SUV diretamente para a garagem subterrânea. A porta de metal gemeu e fechou-se atrás de nós, selando-nos lá dentro. Peguem no kit médico, o Pedro gritou para os guardas que já estavam ali. Liguem para o Dr. Esteves na linha segura. Digam-lhe que temos um código vermelho. Ferida abdominal, perda de sangue abundante. Saí apressadamente do banco de trás. O meu vestido estava arruinado, endurecido com sangue seco que não era meu. O Joãozinho estava preso ao meu peito na cadeirinha, o seu corpo minúsculo quente contra o meu coração ofegante. O João estava inconsciente. 2 guardas levantaram-no do carro. Parecia cinzento, a cabeça pendida para trás, parecendo inquietantemente uma estátua caída. Ele está... Não consegui terminar a frase. Ele está vivo, disse o Pedro, verificando o pulso do João. Mas mal, precisamos de levá-lo para a enfermaria lá em cima agora. Eles moveram-se com uma eficiência praticada. Eu segui-os, as minhas pernas a tremerem tanto que pensei que ia desmaiar. Fui levada para um quarto branco e estéril que parecia mais um bloco operatório do que um quarto. O Dr. Esteves, um homem calvo com óculos de arame que parecia um professor universitário, mas movia-se como um médico de combate, já estava a desinfetar as mãos, chegara de helicóptero minutos antes de nós. Ponham-no na mesa, o Esteves latiu. Cortem a camisa. Eu estava no canto, agarrada ao Joãozinho. Observei enquanto cortavam a camisa sob medida do João. A ferida era feia, um buraco escuro e zangado acima da anca. A bala está alojada, anunciou o Esteves, pressionando monitores no peito do João. O monitor cardíaco começou a emitir um ritmo rápido e errático. A pressão está a cair. 80/50. Preciso de um negativo. 2 unidades de imediato. Minha senhora precisa de sair, disse um dos guardas, tocando-me gentilmente no braço. Não, disse eu. A minha voz era calma, mas firme como aço. Minha senhora, isto vai ficar feio. Eu disse não. Virei-me para ele, os meus olhos azuis a brilhar. Eu não o vou deixar. Eu segurei o sangue dele no carro. Eu não o vou deixar agora. O guarda olhou para o Pedro. O Pedro assentiu com a cabeça. Deixem-na ficar. Ela mereceu. Durante as 2 horas seguintes,
Observei o homem que amava ser desmontado e remontado. Vi o fechar de pinças hemostáticas, a sucção de sangue, o tilintar metálico da bala a cair numa bandeja de metal. Murmurei suavemente para o Joãozinho, mantendo-o calmo, enquanto os meus olhos nunca deixavam o rosto do João. Rezei. Barganhei com um Deus a quem não falava desde que a minha filha morrera. Tira tudo o resto, supliquei em silêncio. Tira o dinheiro, tira o meu orgulho, só não o tires a ele, não faças do Joãozinho órfão 2 vezes. Ele está a estabilizar, disse o Dr. Esteves finalmente, tirando as luvas ensanguentadas. A bala falhou o rim por 1 milímetro. Ele tem sorte ou é demasiado teimoso para morrer. Deixei escapar um suspiro que era meio soluço. Caminhei até a mesa. O João estava pálido, ligado a soros e monitores. Mas a subida e descida do seu peito era constante. Ele precisa de descansar, disse o Esteves. Estará sedado por pelo menos 12 horas. O Pedro escoltou o médico para o interrogatório. A sala silenciou, deixando apenas o zumbido das máquinas e o som do rio a correr lá fora. Puxei uma cadeira para perto da cama. Soltei o Joãozinho e amamentei-o ali, na calma que se seguiu à violência. Olha para o teu pai, Joãozinho, sussurrei, acariciando o cabelo macio do bebê. Ele lutou por nós. Ele é um guerreiro. O João não acordou naquela noite, nem na manhã seguinte. Eu não dormi. Andava de um lado para o outro na sala. Lavei o rosto na casa de banho, emprestando uma das camisolas limpas do João do armário que o Pedro tinha abastecido. Pendia-me até aos joelhos, cheirando a cedro e a ele. Por volta do meio-dia do segundo dia, a febre instalou-se. O João começou a debater-se, a sua pele queimava ao toque. Murmurava em italiano palavras espessas de delírio. Sofia, não, o carro, parem o carro. Torci um pano frio e pressionei-o na testa dele. Shhh, João, tá tudo bem, estás seguro. Ele agarrou-me o pulso, o seu aperto era surpreendentemente forte, os olhos voando abertos. Mas ele não me estava a ver. Estava a ver fantasmas. Não me deixes, rosnou, os olhos selvagens e vítreos. Toda a gente parte. Não vás para a escuridão. Não vou a lado nenhum, prometi, inclinando-me, afastando o cabelo úmido da sua testa. Estou aqui. Eu fico. Ana! A sua voz quebrou. O reconhecimento cintilou na névoa da febre. Sim, sou a Ana, o bebê. Ele está a dormir, está seguro. O João soltou um suspiro trêmulo. Puxou a minha mão para baixo, pressionando-a contra o seu peito, exatamente sobre o seu coração batendo. Tu no carro, tu salvaste-me. Tu salvaste-nos primeiro. Por quê? Perguntou novamente. A pergunta lhe persegui-lo mesmo no seu delírio. Eu sou um homem mau. Fiz coisas terríveis. Não vejo um homem mau. Sussurrei, o meu polegar acariciando a parte de trás da sua mão. Vejo um pai. Vejo o homem que me deu um lar quando eu não tinha nada. O João olhou para mim. Realmente olhou para mim através da dor e da febre. Acho, murmurou, as pálpebras caindo enquanto o sedativo o puxava de volta para o sono. Acho que poderia ser bom para ti. Ele desmaiou novamente, mas não largou a minha mão. Eu fiquei ali enquanto o sol se punha, transformando as paredes de vidro em espelhos que nos refletiam aos dois. O rei e a empregada, unidos por sangue e segredos. 3 dias depois, o João já estava sentado. Estava fraco, os seus movimentos restritos pelas ligaduras apertadas à volta do tronco, mas a febre tinha passado. A sua inteligência aguda e calculista estava de volta aos seus olhos. Sentado na ilha da cozinha da casa segura, revia imagens de segurança num tablet. Eu estava a cozinhar ovos na bancada. Era uma cena doméstica que parecia estranhamente normal, considerando as circunstâncias. A fuga veio da equipa de transporte, disse o João, a sua voz rouca, mas forte. Afastou o tablet com frustração. Apenas 4 pessoas sabiam a rota.
Eu, o Pedro, o motorista e o despachante. O Pedro nunca te trairia, disse eu, virando um ovo. Não me virei. Ele olha para ti como um filho. Nesta vida, Ana, os filhos matam os pais por uma coroa. César e Brutus. É a história do mundo. O Pedro não é Brutus, insisti, colocando a comida no prato e servindo-o. Come. O doutor Esteves disse que precisas de proteína. O João olhou para os ovos, depois para mim. Eu vestia jeans e uma camisola cinzenta macia, o cabelo puxado para trás num coque desarrumado. Parecia cansada, mas resistente. O medo que me definira quando nos conhecemos pela primeira vez tinha desaparecido, substituído por uma força silenciosa que ele achava completamente cativante. Tornaste-te mandona, observou pegando num garfo. Alguém tem de ser. És um paciente terrível. Sou terrível em tudo, murmurou. Deu uma garfada, depois fez uma pausa. Ana? Sim. Obrigado. Congelou. Pelos ovos. Por teres ficado. O Pedro disse-me que te recusaste a sair do quarto durante a cirurgia. Disse-me que dormiste na cadeira durante 3 noites. Eu corei, virando-me para o lavatório para esconder o rosto. Não queria que o Joãozinho ficasse sozinho se algo acontecesse. O Joãozinho tem um quarto de criança no corredor. Ele corrigiu. Não ficaste pelo Joãozinho. O João levantou-se. Moveu-se lentamente, encolhendo-se ligeiramente, mas caminhou até mim. Virou-me para o encarar. A cozinha estava silenciosa. A floresta lá fora era uma parede de pinheiros verdes e névoa cinzenta. Por que ficaste, Ana? Olhei para ele. O ar entre nós ficou subitamente fino, elétrico. Por quê? Sussurrei, o meu coração a bater contra as costelas. Porque não conseguia imaginar um mundo sem ti. Os olhos do João escureceram. Ele estendeu a mão, segurando o meu rosto nas suas mãos grandes e ásperas. Os seus polegares traçaram as minhas maçãs do rosto. Sou um homem perigoso para amar, Ana. Trago a guerra à minha porta. Tenho sangue nestas mãos. Eu sei, disse, inclinando-me para o seu toque. Mas também tem gentileza. Eu já a vi. Se atravessares esta linha, advertiu, a voz baixa e rouca, não há volta a andar. Tu tornas-te completamente minha. E eu protejo o que é meu com uma violência que te vai assustar. Não tenho medo, respirei. O João gemeu baixinho na garganta e baixou a cabeça. O beijo não foi gentil. Foi faminto, desesperado, uma colisão de 2 almas que estavam sedentas por conexão. Ele sabia a café e desejo. Eu sabia a esperança. Ele puxou-me para mais perto, sibilando de dor quando a sua ferida esticou, mas recusando-se a soltar. Envolvi os meus braços em volta do seu pescoço, com cuidado para não tocar na ferida, despejando cada grama dos meus sentimentos não ditos no beijo. Por um momento, a máfia, as armas, a família Rocha, tudo desapareceu. Havia apenas isto, o calor dele, a barba por fazer contra a minha pele. O som da pesada porta de segurança a abrir-se bruscamente no andar de baixo quebrou o momento. O João interrompeu o beijo instantaneamente, a mão voando para a arma escondida debaixo do balcão. Empurrou-me para trás dele. Fica para trás, ordenou. O Pedro irrompeu na sala. Parecia desgrenhado, o rosto esmurrado, os nós dos dedos ensanguentados. Arrastava um homem pela gola da camisa. Era o Marco, o jovem motorista. O Marco chorava, o rosto uma máscara de terror. Encontrei o rato, chefe. O Pedro cuspiu, atirando o Marco para o chão. Encontrei-o a tentar desativar os sensores de perímetro. O João olhou para o miúdo. O Marco tinha apenas uns 20 anos. Marco, disse o João, a sua voz terrivelmente calma, confiei-te a vida do meu filho. Eu não tive escolha. O Marco soluça, encolhendo-se numa bola. Eles têm a minha irmã, chefe. O Rocha levou a Júlia. Ele disse que lhe cortava a garganta se eu não desse a localização.
Então deste-lhe a rota para a clínica? Sim, desculpem. Pensei que eles apenas vos iriam assustar. Não sabia que iam usar um lança-granadas. E agora? O João deu um passo à frente, a arma na mão, pesada e escura. O que estás a fazer com os sensores, Marco? Ele mandou-me baixar os escudos, o Marco sussurrou. Ou a Júlia morre hoje. O João ficou imóvel. O Pedro ficou imóvel. Se estavas a baixar os escudos, perguntou o João lentamente, isso significa que eles já estão aqui. Como se estivessem a dar a deixa, uma sirene uivou, o alarme de proximidade. Violação do perímetro! O Pedro gritou, puxando a sua arma. Setor 4, a floresta! O João agarrou o Marco pela camisa, puxando-o para cima. De onde vem? De todo o lado! O Marco chorou. Ele trouxe toda a gente. O Rocha está aqui em pessoa. Ele quer acabar com isto. O João empurrou o Marco para o Pedro. Tranca-o na sala de pânico. Se sobrevivermos, decidirei se ele vive ou morre. Virou-se para mim. A ternura de momentos antes desaparecera, substituída pela resolução endurecida do chefe. Pega no Joãozinho, ordenou. Vai para a sala de pânico na cave. Não abras a porta a ninguém que não seja eu ou o Pedro. Percebes? João, não podes lutar. Agarrei-lhe o braço. Os teus pontos. Posso lutar, disse ele, verificando a munição da sua arma. E vou lutar porque tu estás nesta casa. Beijou-me a testa, um selo duro e rápido de uma promessa. Vai. Corri. Disparei pelo corredor até a creche, agarrei o Joãozinho do berço e segurei o saco das fraldas. Enquanto corria para as escadas da cave, a primeira janela estilhaçou-se. Estilhaços! Uma lata de gás lacrimogêneo rolou pelo chão da sala, sibilando fumo branco. Tiros irromperam da linha de árvores. As paredes de vidro da casa, projetadas para deixar a natureza entrar, estavam agora a estilhaçar-se para dentro, expondo-nos aos lobos. Cheguei à pesada porta de aço da sala de pânico. Atirei o Joãozinho para dentro. Depois voltei. Vi o João a abrigar-se atrás da ilha da cozinha, disparando 2 balas contra o fumo. Vi o Pedro a virar uma pesada mesa de carvalho para se cobrir. E depois vi a silhueta de um homem a entrar pelas portas de vidro quebradas. Usava um longo gabardine e fumava um charuto. O Dante Rocha. João. A voz do Dante ecoou, jovial e aterradora. Ouvi dizer que estavas morto. Vim prestar os meus respeitos. Bati à porta da sala de pânico e tranquei os parafusos. Eu estava segura. O Joãozinho estava seguro. Mas o homem que eu amava estava lá em cima, ferido e em menor número, trancado numa jaula de vidro com o próprio diabo. Deslizei pela parede, abraçando o meu bebê, e ouvi a guerra começar acima da minha cabeça. Lá dentro da sala de pânico, o ar era reciclado e frio. Agarrei o Joãozinho ao peito, os meus olhos fixos nos monitores. No ecrã, a sala de estar era uma névoa de fumo e tiros intermitentes. Desiste, Ardo. A voz do Dante Rocha zombava pelos altifalantes, distorcida, mas a gotejar a arrogância. Tenho 20 homens. Estás a sangrar. Acabou. O João não respondeu. Na transmissão a preto e branco, granulada, viu alcançar um painel na parede. Os comandos da casa inteligente. As luzes da casa apagaram-se instantaneamente. No meu ecrã, a vista mudou para um infravermelho verde fantasmagórico. Para o Dante e os seus homens, o mundo tinha desaparecido na escuridão total. Para o João era um terreno de caça. Ele moveu-se como um fantasma. Não fugiu. Correu na direção deles. Um por um, os mercenários do Dante caíram, neutralizados por uma sombra que não conseguiam ver. O Pedro juntou-se à refrega por trás de uma mesa virada, cobrindo o flanco do João. Não foi uma batalha. Foi um desmantelamento cirúrgico. Finalmente, apenas o Dante permaneceu. Estava no centro da sala de estar estilhaçada,
girando descontroladamente com uma lanterna, o pânico gravado no seu rosto. Enfrenta-me. O Dante rugiu para as sombras. Sai e morre como um homem. O João entrou no feixe de luz. Estava ensanguentado, a camisa rasgada, as ligaduras a escorrer vermelho, mas estava de pé, alto. O Dante sorriu, apontando a sua Desert Eagle banhada a ouro para o coração do João. Adeus, rei. Clique. O Dante franziu a testa. Puxou o gatilho novamente. Clique. Contas as balas, Dante? O João perguntou, caminhando firmemente na sua direção. Eu conto. Disparaste 7 para o teto, 1 para a janela, e falhaste-me 2 vezes no beco. Tenho uma recarga. O Dante mexeu-se para agarrar um carregador. Ele foi demasiado lento. O João encurtou a distância e cravou o punho na mandíbula do Dante. A arma caiu ruidosamente. O Dante desmoronou-se, cuspindo sangue. Espera, Ardo! O Dante recuou em direção às portas de vidro partidas. Podemos fazer um acordo. Metade do território. O João parou sobre o homem que tinha ameaçado o seu filho. Não fazes acordos com fantasmas, disse ele friamente. Com um pontapé selvagem, o João atirou o Dante para trás, sobre a borda da varanda em balanço, e para o rio revolto lá embaixo. A água engoliu o grito instantaneamente. O silêncio voltou à casa de vidro. Anulei os cadeados da sala de pânico e disparei escada acima, com o Joãozinho preso ao meu peito. Encontrei o João caído de joelhos entre os cacos de vidro, o Pedro a pressionar um pano no seu lado. João! Caí no chão ao lado dele. Estou bem, ele sibilou, embora o seu rosto estivesse pálido como papel. Estendeu uma mão trêmula para tocar a minha bochecha, depois o pé do Joãozinho. Ele está seguro? Sim, solucei, as lágrimas misturando-se com a chuva que entrava. Estamos todos seguros. O João soltou um longo suspiro, descansando a testa contra as minhas. A guerra tinha acabado. Então leva-me para casa, Ana. Estou farto de lutar. 1 ano depois, a Quinta Moretti já não era uma fortaleza. Era um lar. O pequeno Joãozinho, agora um menino robusto, cambaleava pela relva, a perseguir um cachorrinho Golden Retriever. Eu o observava do pátio, a beber um chá gelado. Usava um simples vestido de verão branco e um anel de diamantes enorme que refletia a luz do sol. As portas de vidro abriram-se e o João saiu. Movia-se facilmente agora, embora a cicatriz no seu lado ficasse para sempre. Parecia mais jovem, o pesado fardo do submundo tirado dos seus ombros. O Pedro acabou de ligar, disse o João sentando-se ao meu lado e pegando na minha mão. A fusão com os sindicatos está completa. O negócio é legítimo, Ana, 100%. Sem mais armas, sem mais carregamentos. Eu sorri, apertando a mão dele. Conseguiste. Conseguimos, ele corrigiu. Observou o filho brincar, uma expressão de profunda paz no seu rosto. Eu era um morto-vivo antes de entrares naquela creche. Tu não alimentaste apenas o meu filho. Tu salvaste a minha alma. Eu estava apenas a fazer o meu trabalho, brinquei suavemente. O melhor erro que alguma vez cometi, disse ele, e beijou os meus nós dos dedos. Nunca tivemos um casamento de verdade. Apenas os papéis do cartório para te manter segura. Mas eu quero que o mundo saiba. Quero levantar-me e fazer um voto que não tem nada a ver com silêncio. Ele inclinou-se, os seus olhos escuros cheios de amor. Quero prometer amar-te até que a última estrela se apague. Sorri contra os seus lábios. A viúva, a empregada e o bebê. Éramos um mosaico estranho e quebrado que se encaixava perfeitamente. Acho, sussurrei, que gostaria muito disso. E hoje? Ainda não sei. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro, que me meti numa confusão da qual não havia volta. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito. Mas é a minha vida, é a nossa vida, e o Joãozinho é a prova de que, mesmo nas ruínas,
pode nascer algo bonito e inesperado. Aquilo que chamo lar agora não tem certezas absolutas, mas tem um pulsar forte e verdadeiro. E talvez isso seja o suficiente.